Então, pessoal, essa aqui, deixa eu apresentar para vocês essa pessoa aqui, ou será que é uma pessoa mesmo? Chamada Feda. Feda, não sei a pronúncia exatamente disso aqui, mas ela é uma apresentadora, uma âncora de jornal, não é? Criada exclusivamente por inteligência artificial, então ela não é uma pessoa real, ela é uma representação virtual de uma apresentadora de telejornal criada inteiramente por inteligência artificial. Olha só que coisa impressionante. Então, ela foi criada aí para dar notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana, regime de escravidão total aí, mas vamos ver o desempenho dela. Eu trouxe o vídeo aqui dela se apresentando para o público. Isso aqui foi feito lá no Kuwait, numa rede de notícias de lá, chamado um site de notícias, né, chamado Kuwait News, um nome bastante criativo, diga-se de passagem, mas vou explicar por que ela tem essa aparência nórdica aqui, qual é o significado do nome dela também, e vamos conversar sobre essas possibilidades, o que a inteligência artificial pode fazer com a humanidade. Será que os seres humanos vão ser substituídos em tudo, né? Vamos dar uma olhada nessa história. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo. Se inscreva no meu canal. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, não é? Conforme eu disse, essa aqui é a Feda, então. O nome dela, de acordo aqui com Abdullah Boftain, sei lá como é que pronuncia isso, que é um vice-editor-chefe da Kuwait News, ele disse que esse nome aqui, Feda, é um nome popular e antigo do Kuwait que se refere à prata, ou metal. Sempre imaginamos que os robôs são prateados e metálicos, então combinamos os dois. Interessante isso aí. Então, ela, essa apresentadora aí, essa entidade criada por inteligência artificial, tem uma aparência aqui um pouco nórdica, não é? Ela é loura e de olhos claros, e segundo aí o que esse vice-editor-chefe disse, ela foi criada dessa forma aí para representar a diversidade do país, porque ele tem muitos expatriados de outras nacionalidades, né? Então, ela não é apenas assim uma representante dos árabes, né, dos nativos ali, mas de todos os indivíduos que vivem lá no Kuwait e que são de outros países também. Então vamos dar uma olhada aqui no Twitter, no que ela falou, né? Os 13 segundos em que ela se apresenta para o seu público. Aliás, eu estou no Twitter também, me siga lá, Essência Quint, igual tá aqui na tela aparecendo no cantinho aqui para vocês. Então vamos dar uma olhada no que ela falou. أنا فضة أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤسسة تويت نيوز الإعلامية. ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ Então, eu não sei vocês, mas quanto a mim eu não entendi nada do que ela falou, não faço ideia do que ela disse aqui. Tem a tradução aqui do que foi falado para vir ao nosso socorro. Ela disse, sou Feda. Aliás, vamos ver como é que ela pronunciou o nome dela, né? Fedwa, eu não sei, Feda, imagino que seja, né? Primeira apresentadora gerada por inteligência artificial trabalhando na Kuwait News. Que tipo de notícia você prefere? Vamos ouvir suas opiniões? Então foi isso que ela disse aqui no vídeo de apresentação. É claro que você pode perceber aqui que ela tá muito robótica ainda, a voz não tá casando 100% aí com os movimentos labiais dela. É um pouco assim, incômodo, na verdade ela parece uma pessoa tímida tentando falar na frente de uma câmera pela primeira vez. Não tem muita desenvoltura, mas não dá para negar que isso aqui é surpreendente. A qualidade do serviço final feito por essa inteligência artificial, o produto final, o resultado do desempenho dessa inteligência artificial é uma coisa assim impressionante, não tenha dúvidas disso, né? Então, parece que eles vão colocar aí essa apresentadora virtual para apresentar alguns quadros, alguns programas aí dessa rede Kuwait News, aí desse site de notícias. E aí, na verdade, esse não é o primeiro caso, a própria China já utilizou várias vezes aí, pelo menos há 4 anos, o uso de inteligências artificiais para criar apresentadores, aí, âncoras de telejornal totalmente virtuais. Tem o tal do Ren Xiaorong aqui, que apresenta notícias aí pelo aplicativo do jornal People's Daily, lá da China, não é? E ele fica disponível 24 horas por dia, lendo as principais manchetes do país. Trabalho escravo total, né? Não tem tempo nem para respirar. E aí vem um grande ponto, vem a grande questão a respeito do desenvolvimento de inteligências artificiais fazendo esse tipo de atividade humana, tirando o espaço de seres humanos aqui. Será que isso tem potencial? Será que isso vai para frente? É só uma experiênciazinha aí? Será que isso é algo só para matar nossa curiosidade? Ou realmente nós estamos caminhando para um futuro que nós teremos apenas inteligências artificiais
artificiais apresentando telejornais, por exemplo, não é? Então tem uma série de pontos que tem que ser considerados nessa história. Não dá para prever o futuro. Tem pontos negativos e pontos positivos nesse tipo de coisa aqui. Ponto de vista da empregabilidade é aquela questão que a gente já sabe muito bem, destrói um monte de empregos, toda a tecnologia nova faz isso. Não vou falar dessa questão, vou deixar de lado. Vou falar aqui do interesse das empresas de notícias, né? Então, em primeiro lugar, você assistiria aí, você que acompanha jornal, claro que talvez a gente não acompanhe mais jornais como antigamente, mas você acompanharia uma pessoa, um robô, alguém que não é um ser humano de verdade, falando as notícias ali, ou você ia preferir assistir com um âncora de verdade, uma pessoa real, de carne e osso, que tem sentimentos, que um dia pode estar gripado, outro dia pode estar com raiva, outro dia pode estar estressado? O que você iria preferir, né? Talvez para você não faça diferença, talvez para você ter um pouco mais de empatia com o apresentador é algo importante. Isso não significa também que a inteligência artificial em algum momento não vai conseguir mimetizar o comportamento humano a tal ponto de ser impossível, olhando a imagem de alguém, definir se essa pessoa é real ou não, porque ela vai ter sentimentos ali, vai demonstrar sentimentos, vai ter situações em que vai haver mudanças de humor e tudo mais. Isso aí não duvido de mais nada com o avanço da tecnologia, conforme nós temos visto aí acontecer, não é? Mas isso é um lado da moeda, então. Agora, qual que é o ponto das empresas, né, dos canais de notícia, né? O ponto é o seguinte: o que é mais vantajoso do ponto de vista econômico para eles? Ter um monte de âncoras, de apresentadores de jornal, ou ter aí um apresentador feito por inteligência artificial, ou vários que possam trabalhar sem causar os problemas que seres humanos causam, não é? Claro que tem um custo você manter jornalistas, você manter apresentadores de jornais, isso tem um custo para a empresa. Então, se o custo de ter inteligências artificiais gerando apresentadores virtuais for menor, do ponto de vista econômico, isso aí é mais vantajoso, né? Do ponto de vista dos custos. Ah, mas isso vai diminuir a receita das empresas porque menos gente vai assistir isso aí e vai preferir assistir jornais que tenham apresentadores reais. Mas o quanto que vai diminuir? Pode ser que continue sendo vantajoso para a empresa no final das contas. Então, isso aí depende de uma série de fatores. Pode ser que seja interessante, pode ser que não seja interessante no final das contas. Não dá para prever isso desde já. Vai ser todo um sistema de tentativas para se chegar a um resultado final lá na frente para saber o que é interessante mesmo e o que não é. Agora eu posso partilhar com vocês a minha opinião a esse respeito, ao respeito da criação de conteúdo de entretenimento, de conteúdo aí informativo, especialmente a ser veiculado na internet por parte de inteligências artificiais, ou seja, um sistema relativamente autônomo, né, programado, que tem algoritmos ali programado para não só gerar a informação, recolher dados de um lugar e transformar isso numa forma didática de repassar para o seu público e também criar ali uma imagem virtual, uma pessoa que não existe, fazer isso por meio do uso da inteligência artificial e essa pessoa falar, uma voz artificial também, tudo artificial, informando as pessoas. Então estou falando aí desse cenário, tudo completinho, tudo funcionando perfeitamente de forma autônoma, né? Qual que é a minha opinião a esse respeito? Eu acredito que isso vai saturar ainda mais o mercado de produção de conteúdo. Ele já está muito cheio atualmente, isso é um fato. Se você é produtor de conteúdo aqui no YouTube, você sabe disso, ou em outras plataformas também. Como todos os mercados novos, que são aquilo que a gente chama no curso de administração de oceanos azuis, como todo mercado novo, ele teve um crescimento exponencial muito acelerado. Pense, por exemplo, um outro mercado desse tipo, o de telefonia celular, né, linhas de telefone celular. Quando isso começou a se popularizar, o crescimento desse mercado foi exponencial. Milhões de pessoas, dezenas de milhões, centenas de milhões de pessoas adquirindo sua primeira linha de telefone. Só que depois que você adquire a sua linha pela primeira vez, você não fica comprando novos telefones, novas linhas aí com regularidade. Então esse mercado cresce de forma exponencial até ele atingir um limite, que é o limite aí do mercado, né? O consumidor, a demanda desse produto, uma hora ela fica saturada, aí transforma-se no oceano vermelho, mantém-se apenas aquela estabilidade, mas não há um grande crescimento mais. O mercado de produção de conteúdo funcionou da mesma forma. Quando começou a surgir aí o YouTube, outras plataformas
também, quem desbravou esse mercado primeiro cresceu muito, né? Muitos que perseveraram, claro, né? Cresceram muito, se tornaram gigantes dentro da plataforma e esse mercado foi crescendo bastante porque cada vez mais pessoas tinham acesso à internet, tinham acesso ao YouTube e passaram a consumir esses tipos de conteúdo, e também o Instagram, TikTok e várias outras plataformas, né? Acontece que existe uma limitação natural para esse crescimento que antes era exponencial, que é o tempo que as pessoas têm de disposição para ficar na frente de uma tela de celular. Porque ainda que você consiga fazer as pessoas ficarem cada vez mais tempo na frente do celular, ainda que mais pessoas mexam no celular com acesso à internet, você vai chegar num limite que é todos os habitantes do planeta Terra 24 horas por dia na frente de um celular consumindo conteúdo, né? Então, há um limite natural para esse tipo de crescimento, mas continuam entrando novas pessoas aí no mercado de produção de conteúdo, criando vídeos para o YouTube e para outras plataformas também. Então esse mercado está cada vez mais concorrido e crescendo cada vez menos, né, num ritmo cada vez menor. Então isso é um problema que vai causar uma saturação desse mercado que, ao meu ver, já está começando a acontecer. Tudo bem, onde é que entra a inteligência artificial aí nessa história? Pois bem, se a demanda tem uma limitação natural, a produção também. O que me impede de fazer mais vídeos aqui para o meu canal? Tempo, né? Porque eu gasto tempo gravando e produzindo esses vídeos aqui. Pense no Peter Turguniev, por exemplo, que posta 1 tonelada de vídeos por dia. Por que ele não posta mais do que ele já posta atualmente? Pode ser uma questão aí de gosto pessoal, ele não quer produzir mais vídeos. Pode ser uma questão de limitação de tempo, ele simplesmente não consegue, dentro de suas limitações de horários, de tempo, de horas por dia disponíveis para o trabalho, fazer mais vídeos. Então todo mundo tem essa sua limitação aí da quantidade de conteúdo que pode produzir no mesmo dia ou durante determinado período, né? Agora a inteligência artificial não tem essas limitações. Quanto que um computador super potente com uma inteligência artificial pode produzir num dia enquanto você está dormindo, enquanto você está viajando? Quantos vídeos informativos podem ser produzidos para o YouTube por meio de inteligências artificiais? E aí você muda o cenário, né? Porque se eu tenho poucos vídeos que eu posso gravar, e se o mercado está tão concorrido, eu tento fazer um vídeo assim mais impactante possível, para eu atingir o máximo de pessoas com um único vídeo, né? Agora, com inteligências artificiais criando inúmeros conteúdos ao mesmo tempo, meio que essa coisa perde o sentido. Você cria aí, por meio de uma inteligência artificial, 30 vídeos por dia para o seu canal no YouTube, sobe todos eles e aí você ganha mercado por conta da saturação. Ao invés de você tentar fazer aquele vídeo que vai bombar, você manda um monte de vídeos para a plataforma, porque se não tem custo alto para você, não te dá trabalho, a inteligência artificial está produzindo tudo isso aí. Então, na minha opinião, a inteligência artificial vai mudar tudo no setor de entretenimento, no setor de produção de conteúdo, da informação, da veiculação de notícias. Acho que vai ser criado um novo mundo totalmente diferente do que nós já temos visto até hoje. Mas essa aí é a minha impressão a esse respeito. Qual que é a sua impressão a respeito da utilização de inteligências artificiais na veiculação de conteúdos, na veiculação de notícias? E o que você achou da Feda ou Feda? Ela é bastante convincente? Vai melhorar ainda? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.